Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero muito em Deus que sim, né? Vamos dar uma ajeitada nessa mesa comigo? Como vocês podem ver, aqui tá o forno que eu vou colocar. Aqui tem coisas de costura, peças que eu arrumei aqui. E aqui tem uma decoraçãozinha, né? Mas tá tudo bagunçado, tá vendo? Então, um na frente do outro, uma desordem, tem brinquedo. Então, vamos arrumar isso aqui comigo? Bora lá? Vou posicionar vocês aqui. Um ângulo que fique melhor, né? Vou ajeitar vocês aqui comigo. Aí. Agora, bora lá? Depois eu mostro vocês de pertinho como ficou. Tá bom? Então, vamos que vamos.